Então, antes de sermos mães, a gente acha que tudo vai ser diferente, né? Mas depois que nos tornamos mães, a gente vê as dificuldades, mas com o direcionamento de Jesus, a gente vai tentando fazer o certo, né? Errando também, claro, que somos humanas, e acaba que a gente aprende também, né? A gente não só ensina, os nossos filhos aprendem com a gente, mas a gente também aprende, nós também aprendemos com eles, e eu acho que esse é o segredo, né? Aprender com os nossos filhos, estarmos em constante aprendizado. Minha mãe, quando ela era pequena, ela trabalhava muito, tinha uma vida muito dura, por causa que ela era ainda pequenininha. Por causa que ela acordava de manhãzinha bem cedo para ajudar a mãe dela. Se ela não ajudasse, ela tinha que ficar todos os outros dias trabalhando e as irmãs dela descansando. Na verdade, elas não tinham descanso, elas trabalhavam junto com ela. Aí, ela ia lá também ajudar o pai dela, né, o meu avô, a pegar os boi, ajudar a pegar os bezerros, a tirar leite da vaca. E ela também ela ajudava o pai dela a fazer açaí. Ela catava açaí e fazia outras coisas. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu conto os meus segredos para ela e ela conta os delas para mim. Minha mãe me ensina várias coisas, mas o principal delas é que ela me ama e ela quer me proteger até o fim. Sobre ela me ensinar a não ter vergonha de pedir perdão, toda vez que eu converso com ela sobre algo parecido, ela me ensina que sempre que eu quiser contar alguma coisa pra ela, contar alguma coisa que aconteceu, eu posso sem problema algum. E que me ensinou que não precisa ter vergonha de pedir perdão. Olá, bom, eu e o meu pequeno, meu filho, recentemente ele foi diagnosticado como uma criança autista e com hiperatividade. No início foi muito difícil para mim, porque eu não sabia o que se tratava, se era uma doença. Algumas pessoas me disseram que seria um problema, uma cruz na minha vida. Mas aos poucos, graças a Deus, em primeiro lugar, eu venho aprendendo que não é doença. Ele tem sim umas dificuldades, mas aos poucos a gente vai enfrentando essas dificuldades. Se é problema, tem solução e cruz, graças a Deus, em primeiro lugar. E a família Renascença, eu venho aprendendo que não é uma cruz, e sim uma bênção. Uma bênção porque tanto faz eu ficar mais perto de Deus como o meu filho. A gente vem aos poucos pedindo a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e da família, que para mim é uma família Renascença. A minha relação com a minha mãe é a mais completa que existe. Nela eu posso confiar os meus sonhos e meus segredos. O amor de mãe, nós podemos ver o verdadeiro carinho, o verdadeiro amor. Se não fosse por ela, eu não estaria hoje, em primeiro lugar Deus, mas a minha mãe sempre também me ajuda. E esse é o verdadeiro amor, é um amor completo. Olha, uma vez minha mãe, eu ia andar de bicicleta e minha mãe falou, toma cuidado. Eu não dei muita importância, porque eu já sabia andar de bicicleta muito bem. Mas, e quando eu estava andando, eu parei lá para o supermercado, apareceu um carro na minha frente e eu ia levando um atropelamento ou um acidente, mas ainda bem que eu consegui frear. Na hora que eu estava chegando perto do supermercado, eu ia levando um tombo bastante feio, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Então, o que eu quero falar não é que nossa mãe está torcendo para nós cair nem nada. Ela está só querendo que nós tenhamos o cuidado e a proteção do que ela fala. E nós temos que confiar cada vez mais no que nossas mães falam. A minha mãe, ela é muito forte. Ela brinca comigo quando dela, nada na piscina. Ela me ajuda a estudar, me carrega nas costas e muito mais. Aí ela faz a comida que é muito boa. Minha mãe tem muitas qualidades e algumas delas são: ela é muito carinhosa, ela sempre nos ajuda quando a gente precisa e nos ensina muito bem. Minha mãe tem essas qualidades. Ela nos ama, ela nos abraça quando machuca. Ela é muito legal. E quando nós crescemos, a gente quer ter essas qualidades.
E quando nós crescemos, a gente vai querer essas qualidades. Ela compra roupa e sapato. Compra blusa, tênis e calça. Compra tudo que eu quero. Mamãe tem um abraço bem quentinho. Olá, queridas mães, eu sou Caio, capelão da Escola Renascença, aqui de São Domingos do Araguaia, e quero passar a vocês uma rápida mensagem da Palavra de Deus. Havia uma jovem senhora na história de Israel, chamada Ana, e ela queria muito ser mãe, mas estava impossibilitada pela sua própria condição. Ela era estéril, essa era a sua situação. A Bíblia diz que essa mulher orava e jejuava dia e noite buscando o dom da maternidade, que para algumas das mães a quem eu me dirijo, foram mães mais de uma vez, é um privilégio maravilhoso. Mas Ana não podia ter esse privilégio. Orou muito até que conseguiu. Mas antes de conseguir, ela fez um voto ao Senhor para este fim. E eu quero ler esse texto com você. O texto de 1 Samuel, no capítulo 1 e o verso 11 diz assim: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Preste atenção, que coisa interessante. Ana queria apenas um único filho, e este filho que ela receberia, ela prometeu dedicar ao Senhor. E aí, ainda mais, por todos os dias da sua vida. Já parou para pensar o que é ter um filho e entregá-lo a Deus? Entregá-lo a Deus significa que ele vai ser uma ferramenta do Senhor. Agora, o que significava ser ferramenta do Senhor na época de Ana? Significava que Samuel seria um sacerdote, que Samuel cresceria longe da companhia de sua mãe. Olhem a coragem desta mulher e eu quero perguntar a vocês: vocês já dedicaram seus filhos ao Senhor? Ou seja, algumas de vocês poderiam pensar: mas os meus filhos não serão sacerdotes, nem padres, ou pastores, nem minhas filhas, enfim. Na realidade, o que estamos propondo é, independente da profissão do seu filho, ele precisa ser, ou ela precisa ser, dedicada ao Senhor. Mas o texto bíblico não diz apenas que precisava ser dedicado. O voto que ela fez com o Senhor se compromete ainda que fosse assim por
toda a vida de seu futuro filho. Mas como fazer um voto para que um filho se tornasse servo do Senhor para o resto da vida, se o próprio filho teria liberdade de não servir ao Senhor? Então aqui está o segredo final e o recado que eu quero deixar para você, mamãe. A Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 22, que a criança precisa ser ensinada pelos pais no caminho em que deve andar. E acho que aqui encontramos o centro da nossa reflexão. Mãe, a melhor professora, a minha professora. A minha mãe foi, com toda certeza, a minha melhor professora. A mãe é, por excelência, uma grande professora. Por quê? Porque ela nos ensina a trilhar não somente o caminho, mas ela trilha no caminho conosco, né? E esse é o apelo que eu quero fazer a vocês. Ana só conseguiu fazer com que o seu filho, Samuel, encontrasse ou conseguisse cumprir os votos que ela fez antes de estar grávida de Samuel, só conseguiu porque Ana trilhou os caminhos com Samuel nos seus primeiros anos. Aproveite essa oportunidade, essa reflexão, esse incentivo que a palavra de Deus te dá e seja para o seu filho, para a sua filha, de fato, uma professora. Não fique com medo de não saber todas as matérias, as disciplinas, os detalhes. Não, vá junto com ele, aprenda junto com ele. E ele, com toda certeza, terá, sem dúvida, a melhor professora. E lembre-se, você precisa fazer com que todo esse esforço seja para que ele sirva ou ela sirva a Deus. Um grande abraço, espero que você tenha saúde, muita paz nesse mês das mães. Um abraço.